Graça e paz, irmãos, como nós havíamos falado no vídeo anterior, vamos compartilhar o texto que está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. E esse texto nos revela e nos ensina algumas lições da resposta que Deus dá ao rei Josafá quando os amonitas, os moabitas e alguns dos meunitas entraram em guerra contra o rei Josafá. E esse texto, ele nos diz coisas muito interessantes, que era uma batalha eminente que estaria para acontecer. Mas esse texto, ele traz alguns questionamentos ao nosso coração. E quais são esses questionamentos? Qual seria a sua reação se de repente viesse contra você, ou a sua casa, a sua família, um grande exército para destruí-lo? Josafá, que havia sido o 4º rei de Judá, ele tinha a capacidade de reagir e responder às dificuldades. Mas a primeira atitude do rei Josafá, diante da circunstância, foi consultar ao Senhor. A nossa vida nos últimos tempos é comum ouvirmos histórias como a que estamos vivendo do coronavírus. Esses conflitos têm chegado ao Brasil e muitas vezes a proporção deles se torna alarmante diante de nós. E nós nos sentimos impotentes porque nós não temos como guerrear contra ele. Mas esse texto ele nos traz grandes lições e eu aprendo algumas lições com esse texto e eu quero compartilhar com você. E a primeira lição que eu aprendo com esse texto, amados irmãos, é que quanto maior a luta, quanto maior for o inimigo, maior é o livramento que Deus nos dá. A proporção daquela batalha contra o rei Josafá era de 3-1. Eram 3 exércitos contra 1. E as mensagens que chegavam aos seus ouvidos, elas não eram agradáveis. O texto diz que um exército enorme vinha contra ele. A certeza que nós temos nesses momentos, quando vemos uma grande dificuldade, nesse momento de distanciamento, é que nós precisamos nos aproximar do Senhor, nós precisamos confiar no Senhor e de que quanto maior for a batalha, maior será o livramento que Deus fará por nós. A segunda lição que nós aprendemos com esse texto, irmãos, é que nós precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar. Muitos de nós estamos procurando equipamentos de proteção, medicamentos, estratégias contra vírus, por exemplo, mas o texto diz que Josafá temeu e pôs-se a buscar a Deus e apregoou um jejum em toda Judá. Eu não sei qual é a atitude da sua vida, da sua casa, da sua cidade nesse momento. Josafá sentiu temor, reconheceu que o inimigo vinha com grande número, porém, ele não se abateu. Ele buscou o Senhor, humilhou-se diante de Deus e do Deus que tudo pode e que para ele não há nada impossível. E isso não se trata de uma fé utópica, não, nem uma falsa realidade. É o temor humano. Nós tememos a esse vírus, mas nós precisamos buscar a nossa fortaleza divina, que é o nosso Pai. E olha, quando isso acontece, Deus se levanta do seu trono e faz guerra contra os nossos inimigos. O rei Josafá não apenas entendia, mas tinha convicção de que lutar sozinho ou lutar sem Deus era guerrear só. Ele decidiu confiar no Senhor. Ele decidiu buscar ao Senhor a estratégia para seguir. E olha, o profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 12,
Ele diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. E essa foi a atitude do rei Josafá. Ele conclamou um jejum, juntou toda a congregação e oraram a Deus, e Deus respondeu. A terceira lição que eu aprendo é que eu e você não devemos ficar frustrado ou prostrado. Por quê, irmãos? A palavra diz no verso 5 que Josafá se pôs de pé. O momento não é de ficar prostrado. O momento não é de ficar sentado. O favor do Senhor é preciso ser buscado. E uma vez recebendo essas estratégias do Senhor, ficarmos de pé, receber as estratégias e não buscar discursos de derrota, de perda. Não devemos ficar com aquelas queixas infundadas, mas nós devemos buscar as respostas. E muitos de nós fazemos as seguintes perguntas: por que Deus permitiu isso? Que Deus é esse que permite que isso aconteça comigo, com a minha casa, com a nação? Olha, o rei Josafá orou e ele disse: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão nas tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado, nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos na tua presença. E diante desse tempo, pois ele leva o teu nome, nós clamaremos a ti em nossas angústias, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Josafá não ficou prostrado, Josafá ficou de pé, Josafá buscou a Deus. E a quarta lição que eu aprendo com esse texto, irmãos, é que quando a fé se transforma em confiança no Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele entra em ação. E a palavra diz no versículo 14 do capítulo 20, que então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, levita, descendente de Asaf. No meio daquela reunião, daquela assembleia, o Espírito Santo de Deus se faz presente. E ele se faz presente, seja através de uma palavra, de um conselho, ou pela ação direta do seu poder. O Consolador sempre se revela quando nós buscamos. A quinta lição que eu aprendo: a resposta de Deus, amados irmãos, ela sempre será melhor para a nossa vida. E a palavra diz no verso 15: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Nessa batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Irmãos, nesses dias, não tema, não se assuste, não se prostre, porque o Senhor é com você. Esperar foi a melhor opção para Josafá. Buscar o Senhor foi a melhor opção. Ele poderia ter saído à batalha com seu exército. Ele poderia ter saído à batalha com seu exército. Ele podia ter sacrificado seus soldados, ou quem sabe até sua própria vida. Mas ele preferiu confiar. E confiar naquele que não falha, no Senhor dos Exércitos. Onde está a sua confiança? Está na vacina? Está na ação do governo? Onde está a sua confiança? E a outra lição que eu aprendo com esse texto, amados irmãos, é que a oração e a adoração
são as armas do cristão. E a palavra diz no verso 22 do capítulo 20, que quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e eles foram desbaratados. Amado, esse momento de distanciamento tem um tempo determinado. Nós não temos a convicção e a certeza de quanto tempo isso vai permanecer. Mas o que é isso diante do Deus que abriu o Mar Vermelho, que desbaratou os exércitos dos Amonitas, dos Moabitas e dos Meunitas? O que é essa pandemia no mundo diante disso? Enquanto você louva, enquanto você adora, Deus nos dá estratégia, Deus toma as decisões pela vida daqueles que procuram destruir as nossas alegrias. Aqueles que procuram desfazer os nossos sonhos e a nossa vida. E eu quero concluir essa pequena reflexão, amados, dizendo que o povo de Deus está guardado pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor habita em nós. É o que a palavra nos garante. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele se faz presente. A questão é, nós estamos atentos? O povo de Deus está guardado, irmãos. E o Salmo 17, nos versos de 7 a 9, diz o seguinte: Faze maravilhas as tuas beneficências, ó tu que livras aqueles que em ti confiam e se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que andam me cercando. Amados, nós estamos vivendo um momento de dificuldades, um momento jamais visto, uma situação onde você jamais imaginou. Mas eu quero dizer para você que o Espírito do Senhor zela por você. Deus está pronto a ouvir a sua oração. Deus está preparado, não somente para ouvir a sua oração, o seu clamor, mas receber a sua adoração. E esse momento vai passar. E ele vai passar com a certeza de que o Senhor dos Exércitos é o nosso guardador. Eu gostaria que você meditasse nessa palavra, que lesse o capítulo 20 inteiro e meditasse nessas lições que aprendemos nesse texto. Nas próximas reflexões e nos próximos vídeos, amados, nós vamos meditar sobre a libertação de Deus sobre o povo dele no Egito, a abertura do Mar Vermelho, a entrada num deserto. Que Deus lhe abençoe e que Ele guarde e que lhe dê paz em nome de Jesus.